já aproveito para agradecer o nosso querido mentor, o nosso querido parceiro, o nosso Josias, que é responsável por essa ponte, por trazer esse nosso companheiro, esse nosso parceiro que é o Fernando. Espera aí, vocês estão ouvindo a gente? Tá todo mundo ouvindo o Fernando e a Irene? A Aline está dizendo aqui que cortou o seu microfone, Fernando. Vê se está encaixadinho aqui. Eu estou te ouvindo bem, mas não sei se o público está. Você precisa clicar lá, vamos ver onde. Cortou o microfone de onde? No StreamYard. Você tem que manter o microfone aí no Face, você mantém o fone, você só tira o ai. Beleza, vamos perfeito. Ver. Voltou? Voltou, Aline? Acho que deu certo. Deixa eu ver. Voltou. Isso, pronto, tudo perfeito. Josias, meu querido, você está ouvindo bem e que bom que você está aí com a gente. Graças à sua curadoria que a gente tem esse encontrinho gostoso aqui com o Fernando, para a gente aprender muito, muito, muito com esse gigante da educação, que é professor de educação física há 16 anos na rede pública de educação de São Paulo, também na rede privada, é Master Positive Coach pela Sociedade Brasileira de Coach, atua com projetos na escola, focando no desenvolvimento integral do ser humano. Classificado entre os melhores projetos no Prêmio Professor Transformador, promovido pela Beth Educar em 2020 e finalista do Prêmio Destaque Educação da EducaWeek também nesse ano. Quanta honra e quanta coisa que a gente tem para aprender com você, né, meu querido? Imagina, a gratidão é toda minha, ainda mais com as feras que costumam passar por aqui, né? Então, a honra foi toda minha de fazer parte desse grupo seleto que acaba passando e tanta coisa boa que a gente já aprendeu com esse pessoal, né? Isso aí, passando e ficando, viu? Porque aqui a gente gosta de segurar todo mundo e já fazer outros projetinhos, já emendando em umas outras coisas bacanas. É isso que a gente gosta de fazer. Assim Fernando, a gente colocou aqui o nome da nossa live como Desenvolvendo Competências Socioemocionais através das virtudes e forças de caráter. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse nosso tema. Fala disso. O que a gente está querendo dizer com isso? Nome gigante, né? Vamos começar por virtudes e forças do caráter. Conta. Legal. Então, virtudes e forças de caráter seria uma parte da psicologia positiva, né? Seria um dos pilares da psicologia positiva. Então, a psicologia positiva ela está apoiada principalmente nas emoções positivas, nas virtudes e forças de caráter e nas instituições positivas. Então, seriam esses os 3 principais pilares. E a psicologia positiva é, de certa forma, algo novo, né? No fim da década de 90, mais ou menos, é que ela começou a tomar uma forma com o Dr. Martin Seligman, que é psicólogo, né? E professor lá na Universidade da Pensilvânia. E ele que começou com esses estudos ali da psicologia positiva. E por que ele criou, ele inventou não, né? Ele classificou as virtudes e forças de caráter. Ele, como psicólogo, sabia que existiam diversos manuais na psicologia que tratavam de doenças, né? Então, como eu classifico as doenças para que a gente possa fazer diagnóstico? E ele falava muito da psicologia, que ela costuma trabalhar na área do estou no -10, quero me aproximar do 0, então eu não estou muito legal, como eu faço para voltar para cá? E a psicologia positiva, a ideia dele e como que eu posso trabalhar no positivo, não no negativo? Então, eu estou no 1, no 2, como eu faço para estar bem melhor? E aí, quando começou tudo isso, ele chegou à conclusão, bom, temos que criar um manual do lado positivo. O que o ser humano tem de melhor? Se a gente desenvolver, se a gente trabalhar, eu consigo fortalecer essa pessoa para ela se manter num padrão de bem-estar em todas as áreas da vida, e atingir uma coisa que ele chama de florescimento humano, né? Que é um estado positivo que permita que você faça as coisas, seja mais feliz, tenha mais performance, e isso te afasta de um quadro de doença, né? Porque quando você fortalece o que você tem de bom, você se afasta do que seria negativo. Então, essa foi a ideia inicial dele. E esse estudo foi longo, né? Foi um estudo de 3 anos. Ele convidou outro psicólogo, o Christopher Peterson, e eles começaram essa pesquisa com diversas pessoas juntas, se eu não me engano, uma equipe de 55 pessoas, e começaram a buscar qual a definição de virtude que vai ser trabalhada. E buscaram em vários lugares, né?
e para eles a virtude é aquilo que existe de melhor no ser humano, aquele que torna o ser humano a melhor versão que ele poderia ter. E a partir daí começaram a buscar mais de 3.000 anos, né, na civilização, na questão de religião, filosofias, diversas culturas, todas as áreas, quais eram os termos relacionados às virtudes humanas que apareciam em todas essas áreas. E aí, depois de toda essa pesquisa, eles conseguiram classificar 6 virtudes. E dentro delas, 24 forças de caráter, que são, assim, os caminhos para se atingir a virtude. Né? Então, cada virtude tem lá uma quantidade de forças de caráter, que é onde a gente trabalha, para atingir essas virtudes. Fiz um resumão. Nossa, eu imagino que isso aí deve ser gigantesco mesmo. Tem material. Né? Das 24 e todo esse material e tal. Mas você sabe uma coisa que me deu curiosidade agora? Você é professor de educação física e está preocupado com desenvolvimento emocional, socioemocional, com virtudes, que é um negócio que está muito no campo da filosofia. Isso aqui para a gente da Core, que a gente trabalha com pensamento complexo, com aprendizagem baseada em projeto e tudo mais, a gente vibra com isso. Mas como é que funciona para você conseguir empregar isso nas escolas, sobretudo nas escolas ainda muito tradicionais, que ainda trabalham por caixinhas? Como é que você chega, o profissional do corpo, né, falando sobre mente, falando sobre psicologia positiva e toda essa temática que você traz? Como é que funciona isso na prática, Fernando? Conta pra gente. Para explicar como funciona, eu vou falar um pouquinho de como eu cheguei aí. Por que eu tive a ideia de trazer isso para as aulas, né? Bom, eu acredito que todo mundo que tenha esse perfil e que tenha passado por aqui, por essas lives, são pessoas inquietas e que não se satisfazem com o que fazem e querem sempre mais, né? Então, tá bom, mas dá para melhorar, né? Esse sempre foi o meu pensamento. E existia um vazio para mim, dentro da minha profissão, de legal, tem um bom relacionamento com os alunos, tem uma troca legal, eles aprendem, eles se sentem bem, mas falta alguma coisa. Eu não entendia que coisa era essa, mas 16 anos realmente batalhando, tentando achar que coisa era essa, né? E entre idas e vindas, eu conheci esse material num problema meu pessoal. Então, eu tive entre idas e vindas e muitas trocas, né? O estresse acabou indo muito alto. E aí eu tive crises de ansiedade e tive que dar uma parada. Foi aí que eu conheci a psicologia positiva e o coaching. Sobrevivência pura, né, Fernando? Exato. E eu tenho uma característica que também, com certeza, não é única. Acho que grande parte da população faz isso. Quando algo de bom acontece para mim e eu vejo o resultado, eu quero aprender porque eu quero passar para o próximo. Né? Eu quero ser o agente no outro. Não sei se grande parte da população faz isso, mas eu tenho certeza de que grande parte, se não todos os educadores, fazemos isso. Não somos capazes, por natureza, de aprender alguma coisa e guardar só pra gente. A gente já quer logo espalhar para o mundo e achar multiplicadores daquilo que super funcionou pra gente, né? Exato. E foi isso, né? E aí eu retorno para a escola, depois de um tempo que eu estava em diretoria de ensino, trabalhando em setor administrativo, e aí eu retorno para a escola e falei, bom, legal, isso salvou a minha pele, como eu faço para colocar isso nas aulas? Talvez seja o caminho. E aí, como você bem falou, como que se coloca isso no cotidiano das aulas, no formato que a gente tem nas escolas, e aí eu estou falando do universo público, né? Bom, o espaço que eu achei primeiro foi o famoso projeto Encontraturno. Né? Falei, vamos começar por aqui e ver o que acontece. Tinha acabado de fazer a formação em coaching, com base na psicologia positiva. Falei, eu vou formar coaches. Então, vou fazer um projeto e vou pegar os meus alunos em contraturno e eles vão ser todos coaches, vou formá-los, vamos ver o que acontece. E é muito bom, porque você trabalha em diversas áreas da vida e você faz a criança, o adolescente, engajar com a vida dele, engajar com os estudos, trabalha projeto de vida, que é uma coisa meio distante para eles. E isso eu estou falando de 8º e 9º ano, tá? Não é ensino médio, 8º e 9º ano. E os resultados começaram a surgir, assim, de uma forma muito legal. Uma coisa que eu não acreditava que pudesse dar certo, eles começaram a amar o que a gente chama de ensaio mental, mas que é um tipo de meditação, né? E com projeções futuras, e eu brinco que eles ficaram viciados nisso, então a sessão que não tinha isso, eles queriam que eu colocasse. E aí, beleza, passou daí, eu falei, ainda não é isso, isso tem que ir para minha aula. No ano seguinte,
trouxe a meditação, já que eu vi que deu resultado, para as minhas aulas e continuei com o projeto. E aí comecei a ver as coisas funcionando e até em conversa com um coach que me atendeu na época, eu falei, poxa, e na educação? Ele falou, para mim a psicologia positiva em crianças e jovens, né, em geral, tem que ser através das forças de caráter e é altamente aplicável, é simples de se aplicar. E a gente começou a trocar alguma figurinha e aí sim chegou na sala de aula num formato legal e o mais incrível, até em conversa, principalmente em conversa com o nosso mentor Josias, a conexão que essas forças de caráter têm com as competências gerais da BNCC, com as competências socioemocionais, com as competências do currículo de educação física, com as habilidades da educação física, que todos estão lá na BNCC. A sinergia é muito grande, trabalhando um, você atinge o outro, né? E às vezes eles são até os mesmos, né? Só muda um pouquinho o termo, mas se for ver, é a mesma coisa. E qual era a vantagem? Já existe uma bibliografia legal, vasta, sobre as forças de caráter, de forma aplicável. Falei, bom, então esse é o caminho, vamos pegar o que já tem por aí e colocar dentro da aula. E o mais legal, fazer isso não faz com que eu tenha, ou qualquer professor que queira fazer isso, eu estou falando de educação física, mas provavelmente em todas as áreas é mais ou menos o mesmo caminho, tá? A gente não precisa mudar planejamento, a gente não precisa mudar o conteúdo, quer começar agora a trabalhar isso, você já tem um plano até o fim do ano, dá para começar a trabalhar, né? A gente pode juntar. Então, aí começou a abrir, assim, melhor o campo de visão de como fazer. Esse foi o caminho. Ótimo. Eu vou te interromper aqui um pouquinho, porque está chegando um monte de coisas, de cumprimentos. Mr. Petra acabou de entrar aqui na nossa live. O Josias tinha falado aqui, é um prazer aprender com vocês. Para você que está chegando agora, eu sou Irene Reis dos Santos, da CORE, Comunidade Reinventando a Educação. A nossa comunidade é uma consultoria em educação para o desenvolvimento humano e as nossas lives têm como objetivo trazer educadores para cá e educadores que, de fato, estão reinventando a educação na prática. Então, a gente tem uma perguntinha aqui da Marilene, que é assim, ó, qual o objetivo dessa live? Marilene, fica com a gente, menina, que você vai aprender um montão de coisas aqui com o Fernando, viu? O objetivo da nossa live sempre é trazer gente muito fera para mostrar para a gente o como fazer, e o como fazer de maneira transdisciplinar. Quase todos, não. Todos os nossos convidados aqui na CORE têm esse perfil. É gente que está fazendo para muito além do que é o currículo, muito além do que é a sua matéria, a sua disciplina. É gente que está conseguindo promover o diálogo entre os conhecimentos, e é isso que a gente quer aqui dentro da CORE. Lembrando que a CORE foi fundada tendo como principal mentor o professor Edgar Morin, que é o nosso maior mentor, que escreveu o livro Reinventando a Educação, e que é o pai do pensamento complexo. Então, se vocês ficarem aí, vocês vão aprender um montão com o Fernando, que é um baita educador, que está mostrando para a gente como colocar esses conhecimentos em diálogo, como promover essas trocas e como fazer até com que a educação física dialogue com outros conhecimentos e não seja só corpo, né, Fernando? Então, assim, aqui tem um monte de perguntas, eu vou ler algumas delas e um monte de comentários. A Sheila fala, Fernando, leu o meu livro Dicionário Amoroso. Você leu, Fernando, o Dicionário Amoroso da Sheila Baum? Li, é verdade, ela me passou, foi logo no começo do nosso contato, li sim. Que delícia! O que você achou? Você usou alguns conceitos que ela traz ali no livro para a tua aula, contribuíram? O que você pode falar disso? Sim, não só para a aula, como para o universo do coaching também, porque é competência socioemocional, né? Então, aí, quando a gente começa a entender melhor como isso funciona e as técnicas, não tem como não aplicar. E o manual, ele é bem prático, né? Então, muita coisa dali viraram dinâmicas. Nesse momento de pandemia também, porque na prefeitura a gente usa o Google Classroom, então tem pouca interação, mas a gente consegue deixar muita coisa ali para trabalhar a reflexão do aluno, então o manual ajuda bastante, sim. É excelente o material. Que bom. Então, olha, recomendadíssimo aí. A Sheila, que também é nossa reinventora aqui da CORE e sabe tudo de educação socioemocional. Que gostoso isso, hein? Olha aqui, o que mais? Eu acho que a tua família inteira está aqui em audiência com a gente. Eu estou vendo Florindo Cavali, Sueli Cavali. Gente, pai, mãe. Muito bem. Que delícia. Muito bom. Quando o pai e mãe para tudo para ver a gente, porque está valendo muito a pena. Ótimo.
Olha só, a K. Camargos pergunta assim, como você trabalha esse projeto nas escolas em que você atua? Então, olha, Legal. as pessoas querem o como, a receitinha Exato. do bolo mesmo. Dá pra gente. Vamos lá, então. Existem duas coisas que, para mim, e eu falo sempre para mim porque tem muita coisa acontecendo nesse universo, então de tudo que eu vi é a forma que eu tenho trabalhado, né? Duas coisas para mim são muito importantes quando eu aplico as virtudes e as forças de caráter. Primeiro é que eles conheçam as 24 forças e que eles entendam como isso funciona, como eu desenvolvendo essas forças, essa virtude ela é atingida e como é esse processo. E a segunda é o autoconhecimento. Então, como eu descubro o que faz mais sentido para mim, porque dessas 24 forças, todo ser humano tem. Só que a forma como ela é desenvolvida, o grau de desenvolvimento dessas forças, vão variar. E não tem nenhuma pessoa que vai ser igual a outra. Então, eu levo isso para o aluno com o tempo também. Quais são as suas principais forças de caráter? Por quê? Porque quando a gente descobre isso e começa a atuar em cima das nossas 5 principais forças de caráter no cotidiano, a gente tende a ter uma vida mais feliz, mais prazerosa, mais criativa. A gente começa a render muito melhor em todas as áreas da vida. E como que eu aplico, então? A minha forma inicial de trabalhar é calendário escolar, 24 forças de caráter, eventos, férias, né, os momentos em que a gente tem uma complicação um pouco maior em semana de prova, encerramento de semestre, eles são meio que para uma revisão, coisas do gênero. E aí, desse tempo que sobra, eu divido essas forças ao longo do ano letivo. Então, dá uma média de 3 forças por mês, talvez um pouquinho mais. E aí, o legal da força ela está a todo momento na sua vida acontecendo, todas essas forças. Então, eu passo a trazer foco para essas 3 forças do mês em tudo que acontece na aula. Né? Então, assim, independente do que eu vou trabalhar da área da educação física, então, vamos supor, vou pegar algumas das forças, tá? Criatividade, curiosidade e perspectiva. A gente vai trabalhar um pouquinho do que essas palavras significam, então vai ter lá uma aula inicial teórica cada vez que eu pegar um conjunto novo de forças para falar um pouquinho sobre ela e discutir, né, onde está a criatividade, não só na aula de educação física, mas no seu cotidiano. Traz alguns personagens, de repente, de filme, alguma coisa que eles gostem, e aí, esse cara tem isso, quem tem isso nos filmes, nos super-heróis, traz para o contexto, traz para a realidade para eles entenderem minimamente o que é. E a partir daí, para uma turma nova nesse processo, eu sou o grande mentor e, assim, na relação de mostrar aquilo acontecendo, para que o aluno passe a ter um olhar e crie esse novo hábito. Né? Então, onde está a criatividade aqui? Onde está a curiosidade? E, aos poucos, durante as aulas, eles começam a mostrar que isso acontece. Como eu posso usar a criatividade para solucionar tal problema? Aconteceu isso aqui, foi legal? Não foi. Como poderia ter sido diferente se eu tivesse lembrado dessa força? Então, numa próxima vez, como a gente faz isso acontecer? Então, eu passo a colocar essas palavras o tempo todo, antes da aula, durante a aula e depois da aula. Ó, mas eu sou de letras, eu dou aula de português e de espanhol, e aí eu tô aqui inquieta, porque eu sei bem que os alunos, quando na aula seguinte, estou dando aula de espanhol aqui, tá? E a aula seguinte, educação física, 10 minutos antes do sinal, eu digo assim, professora, já deu, né? Professora, acabou, né? Professora, é educação física, não dá para demorar. Ou seja, a educação física é a aula do dia. Eles estão desesperados, esses corpos estão ansiosos por sair correndo e ir para aula. Então, Sim. Como é que você faz para trabalhar, para, digamos, tranquilizar esses corpos e essas mentes no sentido de que eles trabalhem tudo aquilo, tipo, hoje é futebol. Eu sei que educação física é muito mais que futebol. Eu sei bem disso, mas vamos colocar que hoje eu faço futebol. Como é que você vai trabalhar essas 3 virtudes, deixar esse corpo em movimento, fazer com que ele se sinta bem nessa aula de educação física, que é a mais esperada do dia, mas dialogando e trazendo esses conceitos tão filosóficos? Me ajuda a entender isso que eu estou curiosíssima. É justamente na relação, né? Então, assim, primeiro que os meus alunos de educação física, eles já entendem que de tempos em tempos a aula ela não vai ser prática. É óbvio que a grande parte do tempo ela precisa desse caráter prático.
mas existe sim um momento em que a gente vai parar e discutir alguma coisa teórica, e nesse momento é onde eu realmente paro para falar sobre a força. Mas isso, se a gente falar que são 3 forças por mês, a gente está falando que eu preciso de uma aula por mês para ter essa conversa. No restante, é dentro da prática. Então, acontece nas relações. Né? E como que a força ela vai se desenvolver? Primeiro, o Dr. Martin Seligman, ele fala da aquisição de linguagem, e ele fala que aprender a força é como aprender uma nova língua. Né? E uma das coisas que ele enfatiza aqui, que é muito importante para você aprender, são as emoções positivas. Então, quando a gente começa a colocar dentro desse clima de emoção positiva que normalmente a gente já traz na educação física, né, dessa agitação que você falou, e a gente começa a sinalizar e pontuar que determinado aluno usou a força, que para resolver esse problema o aluno usou a força, eu não preciso parar a aula, tá? Na minha fala durante a aula, tá? No meu foco durante a aula para desenvolver... mas o cara tá driblando lá e você no meio do drible para tudo e fala assim, nossa, isso foi não a paro. Tal. Você não para. Não você continua falando em cima. Então, tá acontecendo. Fez uma grande jogada, teve uma solução, que nem você falou. Acabou de concluir, olha que legal, ele usou determinadas habilidades que eu trago para a força para fazer. Deu para perceber que bacana? Existe um jogo acontecendo e eu preciso criar uma estratégia e não estou conseguindo. Daqui a pouco uma equipe vai lá e cria uma nova estratégia. Eu trago, olha que legal, eles usaram tais forças para resolver esse problema, olha que bacana, conseguiram usar. Houve uma briga, uma discussão, e aí precisou ser resolvido. Olha, determinado aluno usou a generosidade, determinado aluno usou a liderança para resolver. Então, eu estou sempre atento, tentando trazer as palavras para mostrar que esses alunos usam essas forças. Então, eu não preciso parar. E é lógico que isso leva um tempo, né? No começo eu sofri porque eu mesmo preciso conhecer e aplicar em mim um pouco essas forças para a gente entender isso acontecendo. Então, assim como o aluno vai aprender, eu também vou, né? E o legal é porque eu acabo mudando junto com o aluno. Porque quanto mais eu aplico e ensino, mais eu vou desenvolvendo em mim. Né? Então, é dinâmico por isso. E, assim, também numa conversa, o mentor Josias faz parte da minha vida e assim, Deus pôs ele na minha vida pra, gente, sabe, né? É um homem muito sábio. E falo isso porque a gente fala da educação física em relação à competência socioemocional, e normalmente o que a gente ouve muito, e eu também pensava assim, educação física por si só já desenvolve isso. É a matéria que mais tem facilidade pelo tipo de aula, pelo tipo de situação. Isso já está lá, já acontece. Então, para que você inventou isso se já acontece? Porque eu acho que com a BNCC a grande diferença que a gente tem que pensar antes acontecia. Agora a gente faz acontecer. Então, quando eu planejo como finalidade da minha aula desenvolver determinadas características, competências socioemocionais, e eu estou fazendo isso através das forças. Então, eu precisava arrumar uma maneira de criar uma estratégia, uma metodologia, que isso fosse feito de propósito. Que eu soubesse o que eu estava desenvolvendo ali, qual é o resultado que eu quero atingir, como que eu vou avaliar essa melhora, como eu vou interagir com o aluno. Então, essa era a grande questão para mim. Legal, educação física. A hora que veio a BNCC, né? Nossa, é educação física, não precisamos mudar nada, perfeito, a gente já faz isso. Mas de propósito? Não, acontece. Então, como se faz de propósito? Tá, e aí vamos supor que hoje é o dia, eu entendi que você vai fazer o trabalho com essas forças durante, né, a atividade. Sim. E tal, mas vamos supor que hoje é o dia de você trabalhar mais profundamente a questão das forças e você vai precisar dedicar essa aula a esse trabalho com a teoria. Como é que você contém esses corpos que saíram desesperados pelo movimento e agora você propõe, digamos, o cessar desse movimento para internalizar um conceito? Como é que você faz isso? Eu estou me imaginando, né? Estou me imaginando. Eu, na verdade, assim, ao longo desses 16 anos, eu sempre tive os momentos teóricos. Independente dessa teoria, eu sempre tive esses acordos muito bem trabalhados com os meus alunos. Né? E na questão do entendimento de se eu fizer isso bem feito, se essa parada for muito bem feita, isso gera um resultado na prática melhor. Uhum. Se a gente discute o momento que tem que ser discutido de uma forma bem feita, bem estruturada, isso resolve problemas que poderiam acontecer na prática, e
E aí eu vou conseguir melhorar a minha prática e o tempo de prática, né? Então, essa discussão ela é muito clara. Quando eu trago essa teoria para eles, isso já é... Só nas palavras eles já percebem que realmente, poxa, os maiores problemas que a gente tem é o aluno não para ouvir a explicação da regra, eles brigam, eles não obedecem à regra, eles discutem, e aí quando briga a aula para, quando não ouve a aula para, quando desobedece a aula... E quando a gente fala isso daqui, a hora que virar um hábito, não vai mais acontecer. E aí todos vão estar incluídos realmente na aula, porque a gente vai pensar no grupo e a gente vai melhorar a qualidade dessa aula, né? Então, o discurso do convencimento, ele vem muito em cima disso daqui. E uma coisa que eu costumo usar muito, Irene, é a minha vida, a minha história de vida, né? E eu acho que isso, às vezes, falta muito... não quero julgar colegas, não é isso, mas faltava em mim e eu entendi a importância disso. Quando a gente se aproxima do aluno, mostrando as nossas fraquezas, e o porquê que aquilo fez sentido para mim, como eu comecei a live aqui com você, né? E como isso me ajudou e o que fez na minha vida, o aluno passa a ter uma ligação com você e passa a querer te ouvir em cima disso. Ele passa a querer aquilo para ele também, né? Então, vou parar tudo agora, que acabou de entrar uma mensagem, olha aqui, ó. Emily Brito, eu sou aluna do Fernando, eu amo as aulas dele, principalmente as de meditação. Ele me ajudou muito a trabalhar a ansiedade com as meditações e meus problemas com insônia. Que lindo! Eu choro, gente. Quando tem depoimento de aluno, eu paro tudo e já choro mesmo. Que linda, Emily. A Emily é uma líder, a Emily é uma linda, e ela tem um perfil que foge um pouco o perfil, assim, do padrão da escola, o jeito dela de ser, mas ela é muito importante para o grupo, né? Então, ela é uma aluna que faz tudo o que tem que ser feito, que tem os resultados dela, mas não naquele perfil que antes a escola tinha que ter de você vai sentar, não. Ela tem o jeito dela de ser, e isso que ela fez mostra a liderança dela. Ela tem muito esse jeito... Autenticidade é uma força? Autenticidade é uma força ou não? Não na palavra em si. Na palavra em si, não. As virtudes, para ficar mais fácil, que são menos, né? A gente tem conhecimento e sabedoria, né? A outra virtude é a humanidade, está muito ligada às relações e ao autocontrole. A justiça, e a justiça fala muito de equipe, de liderança. A temperança, que são forças de moderação, né? Então, a questão de prudência, de humildade, de perdão, de autocontrole. Coragem, vai falar de bravura, integridade, perseverança, vitalidade. E transcendência, que aí está lá na gratidão, na esperança, no humor, espiritualidade, a apreciação, a beleza. Então, as virtudes são essas, e o que eu fui falando depois são algumas das forças que compõem as virtudes. Que lindo, que delícia isso, gente. Nossa, mega estudo, que delícia. Ó, tem um monte, a gente sai totalmente da pauta, eu não sei porque eu me dedico tanto à pauta, depois eu saio totalmente dela, mas olha, eu vou esquecer a pauta, esquecer a nossa pauta aqui, e vou enviar o que o povo está colocando aqui. Legal. Eu estou amando as participações e tudo que estão colocando. A Márcia colocou aqui 2 perguntas, uma era assim, ó, qual a definição de virtude que você utiliza? Para você, virtude é 2 pontos. Eu sigo a linha dos pesquisadores que eu estudo. Então, eu acho que a virtude é quando você reúne características que fazem você ser a melhor versão que a gente pode ter de um ser humano, né? Então, se a gente pensar numa pessoa virtuosa, para mim, é alguém que tem forte essas 6 virtudes e que sabe exercer aquilo. E isso transformaria a pessoa numa pessoa melhor, vamos dizer assim, a melhor versão que o ser humano poderia ter nas relações e em todos os lugares. Então, virtude, para mim, seria mais ou menos por aí. Tá? E a Márcia pergunta como utilizar o termo virtude e utilizá-lo num projeto sem que se confunda com religião. Você confunde virtude com religião? Pode ser que aconteça isso? Então, comigo não aconteceu ainda, mas eu acredito que sim, até porque um dos campos que eles estudaram foram as religiões, né? Então, como as religiões pensavam as virtudes, né? A gente pensaram na filosofia, pensaram na religião, nas diversas culturas. Então, a religião, ela com certeza tem forte influência. Assim como a gente vai falar de transcendência, e vai ter lá espiritualidade. A gente tem que explicar que a espiritualidade não necessariamente é fé em Deus ou alguma coisa assim, né? Existem outras formas. Mas isso acaba muitas vezes sendo parte da conversa. Assim como meditação, muitas vezes a gente tem que explicar que meditação não tem vínculo nenhum com algo religioso também. Muitas vezes as pessoas ligam isso a budismo e outras coisas mais,
e faz parte de diversas culturas, não quer dizer que ela seja religião. Mas eu nunca tive nenhum embate direto, mas eu acho que a explicação do que é virtude, né, criança ela funciona muito no exemplo, né? Então fala uma pessoa para mim que você admira. Por que você admira? Quais são as características que essa pessoa tem que você admira? Então quando uma pessoa ela conhece muitas coisas, faz isso, é criativa, aí você começa a dar exemplos. Você gosta, você acha legal? Imagina uma pessoa que seja assim, e aí você coloca as virtudes. Então, isso é uma pessoa virtuosa, uma pessoa que tem isso em alto grau no seu dia a dia. Tá. E aí, uma outra pergunta da Márcia, você conhece o Virtu Project, um projeto canadense? Eu estava vendo essa mensagem, no início dos meus estudos, eu tive contato, mas confesso que, assim, acabei não indo para lá de tantas coisas que estudei, e ela colocou, tá na minha tela, estampado aqui, e aí acendeu aquela luzinha, falou, poxa, isso passou por mim e eu não aprofundei, tenho que ver, mas não conheço. Bacana. E no caso da educação infantil, o pessoal da Eclodir Educação pergunta aqui, ó, no caso da educação infantil, que resultados e que técnicas você usa? A educação infantil não é um campo que eu trabalhei, mas desenvolvendo muito material, eu parei aí na educação infantil e falei, poxa, legal, vou entrar nesse universo e começar a criar. A primeira coisa que veio para desenvolver para mim são as histórias, né? Então, personagens, a ideia, inclusive, minha é criar uma coletânea de livrinhos que falem sobre as virtudes nessas histórias. Então, eu acredito que funcione muito bem nisso, os personagens, e a gente classificar personagens a partir dessas forças de caráter, né? E talvez a adaptação, porque a gente não vai falar em transcendência, em temperança para uma criança, mas a gente pode falar das forças que são mais próximas e adaptar alguns termos, né? Mas eu acredito que seja muito pegando a minha linha de trabalho, indo para esse lado a partir de agora, ela está indo muito em cima dessas histórias infantis, de pegar esses personagens e usar a imaginação e, como todo coach, a pergunta. Né? Então, quando você traz uma história e você conta alguma coisa e fala, poxa, legal, você viu o que esse personagem fez? Como a gente pode fazer? E aí deixa fluir, porque o que mais vem nessa hora dessas crianças é ideia, né? Bacana. Então, do que eu tenho estudado e do que eu penso sobre a educação infantil é muito nessa linha. Tá, bacana. A Márcia está dizendo que eu deixei estampado, né? O negócio, a pergunta dela na tela. Eu não sei tirar, gente. Você tem como dela aí? Porque eu também não sei tirar. Eu fui tirar e quase saí da live. Eu tô com medo de fazer isso. Eu vou metendo o dedinho aqui e pode dar ruim. Então não vamos fazer isso. Finge que vocês não estão vendo isso aí, tá? Isso é importante. Olha só, o Fernando, o Eurecano de Indaiatuba põe assim, ó. Um pensamento de startup, Fernando, parabéns. Ele diz que você tem um pensamento de startup. Não sei o que ele quer dizer exatamente com isso, mas deve ser coisa bem boa. Eu gosto de startup também. A Sheila fala assim, ó. Descartes diz que as virtudes estão na alma, o corpo é a máquina. Está de acordo com isso, Fernando? Sim, sim. Se a gente falar em competência socioemocional, também está de acordo com isso, né? Como que o ser humano atua no mundo e interage com as pessoas e com tudo que acontece ao seu redor. Então, com certeza, tem muita ligação. Tá. Lavi Clubinho diz, praticamos o mindfulness na nossa escola, inclusive no online. Gente, fantástico. Legal. Eu sou yoga terapeuta, aqui na Core a Célia também é yoga terapeuta, e a gente super apoia, expande e contribui com essas formações em mindfulness, em yoga, na educação. Pra gente, toda a escola devia ter mesmo. Então, se a tua escola não tem, chama a gente te ajuda a botar isso por aí, hein? Outra coisa, a Sheila diz assim, ó, claro, porque existe o vínculo, a convivência. Fundamental, o Fernando falou disso mesmo, eu acho que isso vale para todo educador, toda pessoa que quer se relacionar bem com qualquer outra pessoa, mas muito mais a gente que é educador, se a gente quer promover o desenvolvimento humano com aquilo que a gente faz ali na escola, a relação é fundamental, né? Gi Tomazini diz, você tem uma bibliografia para nos indicar? Esse estava na pauta. Boa, Gi, você ajudou a gente, porque a gente fez uma cola bonitinha aqui e a gente escapou dela e a gente voltou para ela agora. Então, o primeiro livro
que eu tive acesso a isso do Dr. Martin Seligman, é o Felicidade Autêntica. Eu estou colando aqui a data, meados lá do início dos anos 2000, na verdade. Né? E nesse primeiro livro, ele começa a falar disso, ele já tem mapeado as forças, e aí ele traz esses pilares que eu falei da psicologia positiva. Emoções positivas, virtudes e forças de caráter e instituições positivas. Como é o nome, Fernando? Eu estou aqui anotando para a Marta, porque depois ela vai querer fazer um card disso, que eu já fiz. Esse é o único que eu não tenho aqui para mostrar. Eu só tenho em PDF ele. É Felicidade Autêntica. E o autor? Martin Seligman. Martin Seligman. Tá, ó, já passei, viu, Mar? Bonitinho, tá? Isso foi no início dos anos 2000. Em 2011, ele fez esse livro aqui. Vou pôr para baixo para sair da tarja. Não sei se está todo mundo vendo a tarja. Florescer aqui. Tá. Aí ele colocou alguns pilares a mais. E aí ele colocou a questão dos relacionamentos, do significado e propósito de vida, e dos resultados, da questão de entrar em ação e das realizações. Né? Então ele ampliou um pouco os pilares a partir desse livro. Esse livro ele é bem técnico, bem denso, mas é fantástico para quem quer saber sobre aplicações em cima de virtudes e forças de caráter. Então, intervenções com forças de caráter. Ryan Niemiec. Ótimo. Intervenções, forças de caráter. E esse livro, na verdade, foi onde tudo começou na escola para mim. Semeando Felicidade. A autora é Flora Vitória, ela é presidente da Sociedade Brasileira de Coaching e ela foi aluna do Dr. Martin Seligman, no mestrado dela lá na Pensilvânia, sobre isso. Você sabe que eu já ia perguntar isso, né? Eu ia te falar, gente, mas só tem gringo pesquisando sobre essas coisas, não tem a gente aqui no Brasil não fazendo nada disso. Ela foi a primeira. Fantástico. E o que tem de legal nesse livro? Quando eu fui formar os meus alunos como coaches, eu segui esse livro. Metade dele é teoria, e de uma forma muito leve, muito suave, para se entender, bem legal. E a outra metade é psicologia positiva aplicada. Então, ela traz aqui o acrônimo SEMEAR, cada letrinha tem lá o seu significado, que é mais ou menos a mesma coisa que a gente estava falando do Dr. Martin Seligman. Só que ela explica o que é isso, e ela dá ferramentas, de 1 a 3 ferramentas, totalmente aplicáveis para você fazer em você, para fazer na sua família e em sala de aula, como eu fiz em projeto em contraturno, também deu super certo. Né? Então, esse aqui ele é bem legal porque ele é bem prático. Né? Os dois do Dr. Martin Seligman vão explicar a trajetória e dar toda a base. Esse é totalmente aplicável. E esse, assim, quem quer saber tudo que cada força traz nela, é esse aqui. Ele é uma bíblia das forças, vamos dizer assim. Né? Esse aqui é mais denso, mas é muito bom. Tá. Bom, gente, fica tranquilo, a Márcia já anotou tudo, com certeza. Daqui a pouquinho ela dispara um card aí para vocês com essas sugestões de leitura do Fernando. Muito bacana. Isso já responde a pergunta da Débora também, que diz onde encontra o material das 24 forças. Acho que o Fernando falou agora para vocês. Irene, diga, querido. Desculpa interromper, é que tem uma coisa essencial para quem está interessado. Esse autor aqui, o Ryan, ele é diretor do Instituto VIA, de caráter. É um instituto norte-americano. Dentro do site dele, se colocar lá Instituto VIA de Caráter, no Google, consegue achar a página deles. Tem diversos idiomas, inclusive português. Tem muito material, muita pesquisa. E o que tem de mais legal lá, você pode fazer um teste gratuito, que milhões e milhões de pessoas já fizeram. E o Instituto VIA começou a partir desse teste, que é como eu faço para medir o grau de desenvolvimento das virtudes nas pessoas. Esse era o grande desafio. Então, tem um teste gratuito e tem a versão para jovem. Né? Então, na primeira página tem de 17 para baixo e acima de 17, muda o tipo de pergunta. E ele te dá um relatório da sua força mais desenvolvida até a menor e uma explicação breve do que são essas forças. Né? Então, é legal para autoconhecimento. Na escola da prefeitura, eu não consegui ainda aplicar em grande escala, mas existe nesse Felicidade Autêntica uma forma escrita de fazer o teste. Ela não é tão exata quanto a online,
mas tem como você passar para os alunos fazerem e você ter uma noção disso. E aí é legal porque dá para você mapear o grupo, né? E a partir daí você sabe as características da sua turma, quantos alunos você tem com determinado perfil, e aí é uma outra forma de trabalhar. Isso está aberto na rede? Está aberto, é gratuito o teste. Como faz isso? Como que chega nisso? Eu adoro o teste, gente. no Google, Instituto Via de Caráter. Via de Caráter. Olha aí, já vou anotar, já vou deixar salvo aqui nos favoritos, quero olhar isso. Aí, abrindo, ele já aparece um botãozão lá para fazer o teste, gratuito. Está em inglês? Não. Dá para pôr em português. Na hora que você vai preencher o seu nome e seu e-mail, logo em cima ali de onde põe tem a língua. Aí dá para pôr em português. Legal, adoro o teste, adoro todas essas coisas. E o que é legal nisso, Irene, as virtudes, elas mudam, as forças, né? Então, assim, 2 momentos que as forças mudam, com a maturidade, com as vivências, né? Então, você faz hoje, e aí depois de um tempo você volta a fazer, alguma coisa muda. O que foi muito legal que não mudou para mim no momento de crise de ansiedade hoje, algumas ordens mudaram e a criatividade subiu quando eu passei da crise. A criatividade estava lá embaixo porque eu não estava bem, né? Então, a criatividade, ela depende desse bem-estar e é a minha força mais alta. Dá para você ir medindo. E as forças, elas também podem mudar de acordo com o ambiente que você está, né? Então, assim, você vai fazer o teste, ele vai te dar um perfil padrão. E por que é interessante saber que as forças mudam? A gente tem que validar esse relatório e entender o porquê que esse relatório deu isso. Então, uma força, as 5 primeiras forças, como eu disse, são nossas forças de assinatura. Então, se eu tirar uma dessas 5 forças da sua vida, você se vê feliz? Você consegue engajar nas coisas? Normalmente não. Aí você já valida. E aí, para a gente saber como a gente está usando isso no dia a dia, no seu trabalho, você tem usado? Qual a última vez que você se vê usando essas forças? Né? Em tal lugar que você não está bem, como que você pode fazer para usar mais essas forças diariamente ali para ver se você engaja? Porque quando eu uso minha força diariamente em tudo que eu faço, o meu nível de felicidade sobe e aí todo o resto vem junto, né? Então tem esse lado do estudo que é bem legal também. Gente, a Márcia, eu falei para vocês que ela já resolveu isso para gente, já colocou aí, já está fixado para vocês aí no Instagram, o nome dos livros que o Fernando citou, mas fiquem tranquilos que ela também vai postar, eu tenho certeza, lá no Instagram. E aí, daqui a pouquinho, vocês pegam depois da live, vocês pegam lá no Instagram também, que com certeza vão ter essas referências lá. E lá no blog também, né, Irene? Depois a gente pode subir lá na matéria. Gente, deixa eu contar para vocês que o Fernando, querido, é nosso blogueiro também, está aqui postando textos conosco, então vocês também podem acompanhar muito mais sobre todas essas ideias do Fernando, porque agora ele é um blogueiro da Reinventando. É muito chique essa casa, gente, é muito chique. Estou muito feliz, aliás, já te agradeço imensamente por essa contribuição, que a gente tem muito mesmo para aprender contigo, e que bacana. Eu que sou grato. Está oferecendo isso para nossa casa. Obrigada mesmo, de verdade. Eu que sou grato pelo espaço e fico feliz com iniciativas assim, sem demagogia alguma. Me perguntaram uma vez sobre por que você participa de prêmios da educação, né? E aí a primeira coisa que normalmente vem no ser humano pode ser porque quer aparecer, né? Eu dou risada e falo, não, gente. Primeiro, professores que participam disso são professores que buscam melhorar a qualidade da educação e o seu trabalho. Então, você estar nesse meio é muito bom. Segundo, quando você está com essas pessoas, você sobe demais o uso das suas forças, você sobe demais as suas emoções, você engaja mais no que você faz, você passa a criar novos desafios, porque você vê que é possível, né? E terceiro, quanto mais você se desafia, e no caso de um prêmio, é você se desafiar constantemente para você tentar chegar a um nível mais acima ali, você vai tentar entender o que está faltando. E sempre que você se pergunta isso e tenta melhorar o que você está fazendo, o seu trabalho também melhora, sua qualidade de trabalho melhora e a sua felicidade. Porque se a gente se desafia e está sempre buscando aprender, sobe seu nível de felicidade. Não tem jeito. Então, é por isso que eu gosto tanto de vocês. Que lindo, querido. E a gente de você. Obrigada mesmo. E a gente ama o Josias, além de tudo. Isso é o que a gente tem em comum em primeiro passo. Fernando, me fala uma coisa que apareceu aqui no meio das perguntas, eu acabei perdendo quem foi que falou. Tá aqui, Caca Marcos. E era uma dúvida minha também. Você falou das virtudes,
e você falou da educação física, mas há abertura para trabalhar tudo isso e ainda incluir outras disciplinas? Você já fez algum trabalho em parceria com outras disciplinas? Eu sempre senti muita falta de educação física participando com português, com matemática, com química, porque tem muito tema que dá para trabalhar em comum, né? Como é que você tem sentido essa abertura? A gente estava até conversando um pouquinho antes da live, né, Irene? Na rede pública, a grande dificuldade é a permanência do professor numa mesma escola, a formação de um grupo com sinergia de ideias. Então, assim, é lógico que dá e tem que acontecer, e é um sonho de consumo meu que essas coisas aconteçam verdadeiramente. Mas, na prefeitura, o que eu sempre esbarrei foi essa sinergia com o grupo, não no relacionamento, mas, assim, o tempo, né, de convivência. Porque, para você fazer um projeto, você precisa de um tempo de convivência e de elaboração e de aplicação. Então, grandes projetos eu tive quando eu estive na sala de informática, né, que eu fiquei numa mesma escola por 4 anos, e aí a gente conseguiu desenvolver uma releitura de obras e expandir para diversas... português participou, matemática, sala de leitura. Então, a gente teve bastante gente participando e, na época, eu não conhecia, mas daria para entrar, com certeza, com essa teoria também. Então, assim, é possível, mas, para mim, o grande obstáculo no serviço público é isso, a rotatividade desses professores que acabam não permitindo você criar uma coisa mais a longo prazo. Mas, com certeza, seria lindo e daria para fazer. Pois gente, eu acho que isso que o Fernando está colocando como desafio é o nosso desafio geral, e eu acho que é isso que a gente tem que insistir com a gestão das escolas, para que tanto públicas quanto privadas, para que haja mais possibilidade de parcerias entre as disciplinas e realmente a gente supere esse desafio do fazer junto, do fazer em comunidade, do pensamento complexo que coloca ali todos os saberes em patamar de igualdade. Aqui na Core a gente ainda fica muito indignado com o fato de educação física ter tão poucas aulas, a gente entende que arte e educação física deveriam ser as disciplinas eixo, né, de toda a educação, e elas deveriam ou poderiam promover esse diálogo, né, com todas as outras. Principalmente porque o aluno, pelo menos para a educação física, eu acho que grande parte para a arte também, vai muito motivado, muito mais do que para outras aulas em geral. Mas, enfim, Irene, olha que delícia esse nosso papo. Me fala, o que você falar que a gente dentro dessa questão que me veio, uma das ferramentas que eu pensei em utilizar para superar essa dificuldade do tempo, né, com os professores, é investir no aluno como primeiro parceiro. Quando a gente fala do terceiro pilar, que são instituições positivas, o que eu acredito? Quanto mais alunos passarem por esse processo e desenvolverem essas forças de caráter, mais ele vai vivenciar isso na vida dele, na escola, fora, na comunidade, com a família. E ele vai começar a replicar isso até que chegue um ponto que isso se torne um hábito e uma cultura. Isso. E o aluno passa um período grande na escola. E com 2 anos de projeto, eu tive algumas coisas que nunca tinham acontecido assim, de uma forma tão forte. O professor de educação física, normalmente nas escolas públicas que eu passei, é o professor que não tem uma sala na reunião de pais, né? Ele fica apagando incêndio. Isso é E aí, depois no meio do segundo ano, né, durante o segundo ano de projeto, alguns pais vieram me procurar para saber quem era o professor Fernando e o que eu fazia e o que estava acontecendo, e para agradecer, porque eles estavam vendo uma mudança nas relações dentro de casa, né? Então, isso foi uma coisa fenomenal. E professores também. Fernando, o que você tem feito com eles? Por que não? Porque um aluno passou por mim, me viu cabisbaixo, ele falou, tá tudo bem com a senhora? Eu falei, tá. Não, olha no... A Emily, inclusive, se eu não me engano, foi a Emily. Uhum. Olha no meu olho, professora. Foi a Larissa, não foi a Emily, é amiga dela. Olha no meu olho. A senhora está bem de verdade? Eu não perguntei para a senhora responder qualquer coisa. A senhora está bem? Eu posso te ajudar? E aí a professora falou, Fernando, isso foi você. Então, aí você começa a mostrar assim, putz, isso é legal. Porque se o professor tem dificuldades de relacionamento com as turmas, na hora que um aluno inverte o jogo e faz isso, fala, poxa, eu quero ouvir mais disso, eu quero mais disso para mim. Aí eu consigo resolver todo o resto. Mas é um processo de qualquer forma. Com certeza. Querido, antes do Instagram derrubar a gente, eu queria que você
se despedisse, deixasse um recadinho final para o nosso público, já agradecendo a todos pela audiência. E contando para vocês também que, olha só, a gente tem aqui na nossa casa, rolando com inscrições abertas, o curso do premiadíssimo professor Geise, falando sobre aprendizagem por projeto. Então, corre lá e se inscreve, que ainda dá tempo. Dia 13 vem o curso do Geise. Já vou dar um spoiler, que em breve a gente vai ter o curso do Fernando aqui na nossa casa também, que eu não sou boba nem nada, e eu vou trazer esse homem para cá para a gente, para fazer um curso conosco. E acompanhe os textos do Fernando no nosso blog, porque agora ele é um blogueiro core, para nossa honra e alegria. E acompanhem, esta semana a gente está cheio de live, olha só, a Sheila tem live quarta-feira agora, imperdível a live da Sheila, ela é quem conduz lindamente uma live falando de um monte de temas bacanas de inclusão. Na sexta-feira, eu recebo aqui o Fernando Castilho, um parceirão meu. Eu até comentei com o pessoal, falei, é a minha semana de Fernandos, né? Já recebi um Fernando na segunda, um Fernando na sexta, abrindo e fechando a semana com Fernandos. E o nosso Fernando Castilho vai falar sobre gestão escolar, sobre como que a gente faz para ter uma educação de verdade que trabalhe as emoções, no aspecto geral e tal. Ele que é vice-presidente do Grupo Caminho do Meio, uma escola de base budista. A gente vai falar um pouco e muito mais sobre educação socioemocional e meditação e tudo mais. Legal. Fer, despeça-se do nosso público querido, da sua família inteira que está em peso aqui. Eu já mando beijo para a família inteira. Cava-lhe, muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Despeça-se do nosso público, deixando um recadinho bem especial, Fernando. Família também é uma instituição positiva, né? Irene, eu queria parabenizar vocês de novo pelo trabalho. Eu aprendo muito com todo mundo que passa por aí. Eu acho que é muito bom, ainda mais nesse momento de afastamento, a gente ouvir tantas pessoas com tanta coisa boa, para a gente sempre subir o gás e continuar acreditando. E assim, do que eu posso trazer, eu acho que está muito naquela fala sobre fazer de propósito. A gente tem que entender o que a BNCC trouxe e entender a maravilha que tem por trás disso, porque tem muita coisa boa. E a gente não pode passar pela BNCC e acreditar que eu já fazia o que está ali, né? Alguma coisa acontecia, mas você nunca fez de propósito o que está ali, porque é algo muito mais denso do que, né, acontecer na aula. Então, eu acho que existem várias maneiras, forças de caráter e virtude foi a maneira que eu encontrei, mas tem muita coisa sobre competência socioemocional, sobre aquelas competências gerais, e o principal disso é a gente mudar um pouquinho a forma de fazer, né? Não tem como a gente continuar com o mesmo formato que a escola vem trazendo para fazer, para desenvolver esse aluno, esse estudante que a gente precisa para o futuro, né? Que são as competências que ele precisa. Então, faça de propósito, eu acho que é isso, né? Entenda e faça parte do seu planejamento. Aquilo tem que ser uma expectativa de aprendizagem. Exato. Eu acho que seria isso. Querido, que honra imensa. Olha aqui, pessoal do Facebook, já vou me despedindo daqui, vou saindo da sala. Muita gratidão por vocês estarem aqui conosco. Até a próxima live. Quarta-feira, Core, sexta-feira, Core. Vem com a gente, Facebook